alegria muito grande ter você, Igreja Trinity Online, para servir a comunidade cristã, para servir as pessoas, para abençoar corações. Eu quero convidar você para cantar conosco, para louvar a Deus conosco. Se você não conhece a música, aprenda essa música, vai lendo lá a letra e depois compartilhe esse vídeo para abençoar mais gente. Vamos lá? Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Pra sempre é o seu amor. Ao único que faz grandes maravilhas. Pra sempre é o seu amor. Que com habilidade fez o céu. Pra sempre é o seu amor. Que estendeu a terra sobre as águas. Pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Deem graças ao Senhor, o Deus dos deuses. Pra sempre é o seu amor. Com sua forte mão libertou seu povo. Pra sempre é o seu amor. O mar ele abriu e o povo conduziu. Pra sempre é o seu amor. O Deus que não se esquece do seu povo. Pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Aquele que cumpriu as escrituras. Pra sempre é o seu amor. Que veio por amor pra salvar seu povo. Pra sempre é o seu amor. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de tudo. Pra sempre é o seu amor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus.
mais perto, Senhor. Abrigo, minha rocha, minha proteção. Escuta minha oração. Quando me abro em canção, quando levanto minhas mãos, eu reconheço que és meu Salvador, digno de adoração. Grato me sinto, Senhor, pelo que fizeste por mim. Deu sua vida, trouxe vida e hoje vive em mim. Maravilhado estou, pois maravilhoso tu és, e a glória, a força e o poder são teus. Amém. Vem logo. Vem logo ficar ao meu lado. Te quero mais perto, Senhor. Abrigo, minha rocha, minha proteção. Escuta minha oração. Quando me abro em canção, quando levanto minhas mãos, eu reconheço que és meu Salvador, digno de adoração. Grato me sinto, Senhor, pelo que fizeste por mim.
A mensagem de hoje tem como tema: a vida natural segue a vida espiritual. A vida natural segue a vida espiritual. E a razão pela qual eu quero compartilhar com você esse assunto é porque muitas pessoas fazem uma distinção, fazem uma divisão muito grande entre aquilo que eu faço na carne, a minha vida natural, aquilo que eu faço no espírito, a minha vida espiritual. Mas a gente não pode fazer isso porque nós somos um ser complexo, mas uno, né? Um ser uno, um ser unitário, extremamente importante e que deve ser visto dentro dessa complexidade, mas também dentro desta complementariedade de cada área. Você quer ver um texto? João capítulo 5 diz assim, João 5 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali, ela era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Esse texto, de 1 a 9, é seguido depois por uma situação muito tensa, quando os judeus vêm até esse homem e dizem: quem mandou você carregar a maca no sábado? Você veja que a ignorância, ela cega as pessoas, né? O cara era paralítico, estava carregando a sua maca, porque agora pode andar, e a preocupação dos judeus é que ele estava carregando a maca. Bom, por que você está fazendo isso no sábado? Quem que fez isso aí? Não sei o quê. E aí começaram a pressioná-lo, e ele não sabia exatamente quem era que tinha feito aquele milagre. Agora, no verso 14, João 5,14, diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Eu não sei, o texto não diz por que esse homem era paralítico, o texto não fala quantos anos ele tinha, diz que ele fazia 38 anos que ele era paralítico. Não sei quantos anos ele tinha, né? Não quer dizer necessariamente que ele tenha nascido assim. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o mais interessante é que quando Jesus o encontra e ele fica conhecendo que a pessoa que disse pega a tua maca, pega o teu leito e anda, era Jesus, Jesus lhe disse: não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E aqui você vê uma conexão muito forte entre a vida espiritual e a vida natural. Se você peca, você pode ficar pior do que você estava. No texto também não diz que tipo de pecado seria esse. Agora, o que é pecado? Pecado é toda
toda atitude e todo comprometimento que a gente tem em não fazer a vontade de Deus. Né? A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Quando você não faz a vontade de Deus, você peca. Quando você não obedece a Deus, você está pecando. Então, pecado não é uma, duas, três coisinhas ou uma listinha de pecado. Pecado é uma natureza. O ser humano, sem Cristo, nasce em pecado. Todos nós nascemos assim. Quando você entrega a sua vida a Cristo, seus pecados são perdoados, porque você se arrependeu. Você pede perdão ao Senhor, anda numa nova história, uma nova vida, mas isso não faz com que você perca a natureza pecaminosa. Por isso que a gente tem que a vida inteira andar naquilo que a Bíblia chama de santificação. Santificação é nada mais, nada menos do que essa luta interior para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Por quê? Porque a minha natureza pecaminosa quer me levar a desobedecer de Deus. Ok? Ou desobedecer a Deus, certo? Então veja, quais são as consequências do pecado? O que é que o pecado faz? O pecado mata, é a primeira coisa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele mata espiritualmente, ele pode matar fisicamente também, ele mata o nosso relacionamento com Deus, né? É um afastamento de Deus, é uma vida voltada para si mesmo. O pecado traz esse egocentrismo, né? Eu sou o centro, eu vivo para mim, eu ando para mim, eu quero ser feliz, eu quero ser isso. É o tempo todo voltado para si mesmo. Isso é o pecado que faz. Quando Cristo entra na nossa vida, as coisas vão mudando. E a gente vai mudando também a forma de pensar. Agora, antes da gente continuar olhando alguns textos bíblicos, eu quero trazer para você uma coisa muito interessante. Dia 9 de maio de 2021, saiu um artigo na BBC, né? Extremamente conhecida, a BBC, essa mídia, e o título do artigo era Cientistas investigam como espiritualidade pode ajudar a saúde do corpo. Diz assim, num determinado momento do artigo: raiva, rancor, orgulho, medo, egoísmo, sentimentos comuns a todos os seres humanos, podem estar no cerne de boa parte das doenças enfrentadas pela humanidade, segundo a própria medicina. O doutor Álvaro Avezum Júnior, diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, professor do Centro de Cardiopneumologia da USP e do Programa de Doutorado do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo, eu fiz questão de ler para você saber que é um cientista, para você perceber que é um estudioso. Ele disse o seguinte: quem tem menos disposição ao perdão está mais disponível a enfrentar enfermidades coronárias. Da mesma maneira, a raiva acumulada pode levar a diabetes. Ele continua e diz: queremos mostrar que é possível prevenir a doença tratando a espiritualidade primeiro, por meio do perdão e da gratidão, além de reforçar outras atitudes positivas como solidariedade, compaixão, humildade, paciência, confiança e otimismo. O que este cientista diz, o que é importante para a gente aqui, não é, como cristãos, é o seguinte: eu não quero discutir o que ele pensa a respeito de espiritualidade. Pode pensar outras coisas. Mas, de toda maneira, o que ele está dizendo é: existem questões interiores, questões do coração, né, do espírito humano, que afetam a vida natural. Então, quando o meu interior não está equilibrado, o meu corpo sofre. Assim também como
quando eu peco contra Deus, eu vou sofrer e vou fazer pessoas sofrerem. Quando Jesus diz para aquele homem, não peques para que não te suceda coisa pior, não peques mais para que não te suceda coisa pior, Jesus estava exatamente mostrando para a gente que a vida espiritual afeta a vida natural. Então, o que a gente tem que aprender de tudo isso e como que a gente pode viver uma vida muito mais bonita, mais próspera, não é? Eu quero ler um texto da Bíblia, aliás, 2 versos no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, verso 8, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Percebeu? Você vai ter saúde, vai ter vigor, né, no seu corpo natural, na medida em que você teme a Deus e você evita o mal. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu tenho a possibilidade de viver uma vida muito mais bonita, uma vida muito mais graciosa, uma vida muito mais generosa, uma vida muito mais solidária, mais humilde, não é? Mais aberta a Deus e aberta ao próximo, o que acaba gerando uma saúde, uma prosperidade para o meu corpo. No capítulo 4, versos 20 a 23, diz assim, veja, palavras de Salomão, o rei Salomão, lembra? Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não há distinção. Aquilo que acontece internamente dentro de mim vai afetar a minha vida física, vai afetar a minha vida natural. Não é? Se eu guardo raiva, rancor, amargura, ressentimento, isso tudo vai fazer mal para o meu corpo. Aí você vai dizer, é doença psicossomática. Você pode até pensar assim, mas não é só isso. Não é só isso. É uma questão de que o meu corpo reage àquilo que acontece no meu espírito. Tá certo? Isso é um negócio sério. O meu corpo vai ter uma reação àquilo que acontece no meu espírito. Quer ver um outro texto? Diz a Bíblia que um dia alguns amigos de um paralítico resolveram levar esse paralítico até Jesus. Okay? Só que a hora que eles chegaram, o lugar onde Jesus estava absolutamente lotado. Eles não conseguiam entrar pela janela, pela porta, por lugar algum. Então eles abriram por cima, né, no telhado, e desceram o paralítico até perto de Jesus. Quando eles desceram o paralítico perto de Jesus, Jesus olhou para ele e disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não parou e disse assim, quem é esse homem? O que está acontecendo? O que está precisando? Está doente? Não está doente? É paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando começa a ação, começa de dentro, a ação começa no meu espírito, o meu corpo vai ter uma reação. Depois, o que foi que Jesus disse? Pega a tua cama e anda. Mas começou com uma cura interior, começou com uma cura do coração. Então, olha, se você é uma pessoa, né, de bom senso, uma pessoa inteligente, né, o que você vai fazer? Você vai cuidar mais do corpo ou do espírito? Ah, dos dois. Mas por onde começa? Pelo espírito. O pai da minha mãe morreu muito cedo, do coração. Eu não o conheci, mas o que eu ouvia muitas vezes a minha mãe dizer era que ele era bravo, que ele era um homem iracundo, que muitas vezes, né, ela sofria muito com isso, e que até teve uma vez que ele jogou toda a comida para fora de casa, etc., porque ele estava muito bravo na hora da comida, sei lá.
Não conheci. Mas segundo esse cientista que a gente falou aqui, tem a ver a raiva, a falta de perdão, a atitude de ingratidão afeta o coração, doenças coronárias. Dá uma pensada ao seu redor e veja que existem pessoas que estão sofrendo do coração e outras enfermidades, como ele cita aqui, diabetes, né? Outras enfermidades, e você percebe na vida daquela pessoa que ela não tem luz, não tem brilho, não tem alegria, não tem contentamento, não tem gratidão. Aliás, a gratidão é um poder incrível para a nossa vida e para o nosso corpo. Ser grato, agradecer a Deus, acordar e agradecer, né? Agradecer a Deus pelas coisas que ainda você não tem ou não aconteceram. É incrível como quando você faz isso, espiritualmente falando, há uma liberdade incrível, há uma libertação incrível, não só para você, como para as pessoas ao seu redor. Ser grato, ter um coração grato, né? Você quer ver uma coisa linda? É quando nós assumimos erros. Porque quando assumimos os erros, reconhecemos quem somos. Quando jogamos o erro para o outro, quer dizer, quando nós culpamos alguém, nós queremos tirar de nós a culpa. E quando fazemos isso por egocentrismo, por soberba. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja em Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Eu quero olhar esse texto com um pouco devagar aqui, né? Olhar um pouquinho para aquilo que está escrito aqui. Mas olha que lindo. Diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Vou repetir. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. O que esse texto está querendo dizer? Quer dizer que Deus aparece e depois desaparece, ele vai embora, ele viaja, ele some da nossa vida? Ou o que é isso? Como enquanto é possível, enquanto ele está perto? O que é isso? O que é isso? É simples. É que você e eu somos limitados, você e eu somos finitos. Enquanto há possibilidade, busque a Deus. Porque tem dia que não dá mais, sabe quando? Se você estiver na horizontal e eles puseram você numa caixinha, dá um selado assim, joga para dentro da terra, entendeu? Não tem mais jeito. Busque a Deus. Então, a primeira atitude de uma vida espiritual saudável é buscarmos a Deus, é andarmos com Deus, é falarmos com Deus. Aliás, há um estudo muito interessante, eu estava lendo, é um artigo extremamente científico, então ele não é gostoso de ler, né? Porque pesquisa tal, número de pessoas, não sei o quê, e eles falam, eles usam PI, quer dizer, a prece intercessória, né? Nesse artigo, e falando da melhoria de pessoas que receberam oração. Olha que incrível. Isso é uma coisa assim que tem acontecido muito da década de 90 para cá. Muitos cientistas têm se perguntado, porque existem momentos em que uma pessoa está enferma e depois ela está boa e ela estava morrendo. E aí eles vão fazendo conexões, o que aconteceu, e aí vê a vida da pessoa, as orações, etc., o que a pessoa acredita, e muita coisa tem a ver com esta espiritualidade. Então, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Não deixe para amanhã, é hoje, é agora. Aproveite agora que você está assistindo essa mensagem e fale com Deus. Busque a Deus. Não é? Peça para que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Peça para que Deus venha ao teu encontro. E ele vem. Sabe por que ele vem? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já fez isso dando o maior de todos os presentes para ele, para nós. Não é? O maior de todos os presentes, o seu Filho, o seu próprio Filho. Né?
A Bíblia diz que eu posso pedir a Deus, eu posso buscar a Deus, que o Senhor responde. A Bíblia diz que ele já deu o máximo foi Jesus. Então, ele vem ao meu encontro, ele me ama, ele ama você. Busque a Deus agora. Busque a Deus agora. Segundo, na sequência do texto de Isaías 55, diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Olha só que interessante. Que o ímpio abandone o seu caminho. O que é o ímpio? Quem é o ímpio? Ímpio é o transgressor. Ímpio é aquele que transgride, não é, conscientemente, sistematicamente, intencionalmente. Esse é o ímpio. Ele não busca Deus. Por isso que o texto começa dizendo: busque a Deus. Porque o ímpio, ele busca o mal. O ímpio quer o mal das pessoas, quer o mal dos outros, quer o mal de tanta gente. Né? Outro dia eu estava ouvindo um homem dizendo sobre os governos, etc. E ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que os governos, o Estado, está preocupado em manter o Estado. Né? O Estado, o governo, está preocupado com ele. Não está preocupado com as pessoas. É por isso que você vê assim, você anda numa rua, você vê uma rua esburacada, etc. Né? As pessoas não sabem que tem buraco ali, que aquilo pode gerar problemas, pode trazer acidentes, pode cair uma criança. As pessoas sabem. Mas os executivos e os legisladores, e muitas vezes os judiciários, né, o judiciário da vida aí, eles estão preocupados em manter o status deles. Eles querem manter a estrutura. Por isso que é difícil você entender a política má, né, a má política. Por quê? Porque são ímpios que buscam o mal. O mal dos outros, ao não fazer alguma coisa boa para alguém, é fazer o mal. É a mesma coisa, né? Então, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Romanos 8, a partir do verso 5. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quando ele utiliza essa palavra mentalidade, às vezes alguma tradução fala inclinação da carne, outras falam pendor da carne, na verdade o que essa palavra quer dizer é: os pensamentos são maus. Os pensamentos são malignos. Há uma diferença, a gente às vezes utiliza assim, as duas palavras como sinônimo, mas há uma diferença entre atitude e comportamento. Atitude são os pensamentos, comportamento é o que eu faço. A minha atitude muitas vezes é uma atitude até boa, mas o meu comportamento não é. Paulo fala sobre isso em Romanos 7, quando ele disse: miserável homem que sou. Por quê? Porque eu quero o melhor, mas eu não consigo fazer. Eu quero fazer uma coisa boa, mas eu não consigo. O que está acontecendo comigo? Ele diz: na minha mente eu tenho a lei de Deus, mas na minha carne eu vejo outra coisa. Essa luta interior, ela acontece o tempo todo. Agora, você imagina se você alimentar o seu coração mal. O que acontece? Você destrói a você e destrói as pessoas que estão perto de você. Você vê isso, por exemplo, em casamentos, né? Às vezes, ou o marido ou a mulher, eles alimentam o mal, né? Dentro deles, né? E aí o que acontece? Não vê mais o bem. Quando você alimenta o mal, você não vê o bem. Quando você alimenta o seu egocentrismo, você não vê o outro mais. Então existem pais, por exemplo, que olham para os filhos e não os veem como
parte de si mesmos, mas sim como um problema, como um gasto financeiro. Brigas entre casais por causa de dinheiro, falta de dinheiro ou às vezes excesso de dinheiro. Né? Brigas por conta de sensualidade e por conta de desejos carnais, brigas por conta de traição, brigas por conta, não é, de simplesmente porque a pessoa não consegue ver que a outra pessoa está ali para ser abençoada. Quando eu fui marcar a igreja, a gente queria casar numa igreja em São Paulo, primeira igreja batista de São Paulo. E fomos conversar com o pastor Irlande. Ele não me conhecia. Eu pertencia a outra igreja, minha esposa pertencia a outra igreja, ele não nos conhecia. Mas ele sentou conosco e recentemente eu encontrei, ele já numa idade bem mais avançada, mas eu o encontrei, obviamente ele não se lembrava de mim, mas eu o fiz saber disso. Né? Estávamos num congresso, ele ia falar, eu também ia falar, mas na época eu era um seminarista, eu cheguei para ele e disse assim, pastor, a gente veio aqui porque a gente gostaria muito de utilizar o templo e tal para o nosso casamento, vai ser dia tal, não sei o quê. Ele disse, olha, antes da gente falar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu falei, pois não. Ele disse, você quer ser feliz ou quer fazer a sua esposa feliz? Essa pergunta me marcou tanto que eu estou me lembrando disso 40 anos depois. Okay? E foi o divisor de águas na minha vida em relação ao meu casamento com a Vera. Por quê? Porque todos os dias eu quero vê-la feliz, ainda que eu tenha que mudar meu comportamento, ainda que eu tenha que fazer o que eu não goste de fazer. Né? Às vezes o homem não quer mexer numa coisa, guardar uma roupa, arrumar alguma coisa, limpar alguma coisa. Eu já incorporei hábitos na minha vida simplesmente porque eu quero ver a minha esposa feliz. Se a minha esposa não vai ficar feliz vendo uma calça jeans jogada em algum lugar, não existe isso na minha vida. Eu chego em casa, eu guardo a minha roupa, eu tiro o que precisa tirar, ponho onde tem que pôr, guardo o que precisa guardar, né? Guardo o sapato no lugar certo, aonde ela quer que eu guarde. Aí você vai dizer assim, nossa, que coisa chata. Chato é a gente perder a beleza do casamento por conta de um egocentrismo, de um egoísmo, de um coração mau. Você vai ser parecido com o Deus que você adora. Hein? Você vai se parecer com o Deus que você adora. Se você adora o Senhor Jesus Cristo, você vai cada vez mais se parecer com Ele. Mas se você adora você mesmo, se você adora o dinheiro, se você adora o seu trabalho, se você adora outras coisas ou ídolos, você vai ter a carinha desses ídolos. Não esqueça disso. Por isso que Paulo diz, olha, não deixa que o coração se incline para a carne. Porque se inclinar para a carne, primeiro, você vira inimigo de Deus e segundo, você vai morrer e vai matar. Terceiro aspecto que eu quero tratar aqui, que é a última parte do texto de Isaías 55. Voltei para Isaías 55, versos 6 e 7. Diz assim, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Repito, volte-se ele para o Senhor. Ele está falando ímpio, né? Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isso chama-se arrependimento. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. Arrependimento. O que é arrependimento? Qual que é a diferença de arrependimento e remorso? Remorso é quando a pessoa fica triste por alguma coisa que fez, mas às vezes não tem dado certo, etc. Mas ela vai voltar a fazer isso. Ela vai voltar a praticar a mesma coisa. Arrependimento tem 3 passos. Número 1, nomeie, quer dizer, diga qual é o seu pecado. Dê nome aos bois. Nunca peça perdão, por exemplo, para uma pessoa dizendo assim, se eu errei não é pedido de perdão, né? Você já está dizendo que você não errou. Se eu errei, se eu te fiz alguma coisa, isso é um absurdo.
Como é que a gente pede perdão? Eu errei, eu fiz isso. Ponto. Né? Eu fiz isso. O que eu fiz? Eu menti? Eu enganei? Fui violento? Fui mal educado? Não é? Criei uma situação ruim para a família? Desenvolvi isso, aquilo outro que foi uma coisa ruim? Então eu digo exatamente o que aconteceu. Para Deus a mesma coisa. Eu me lembro de ter ouvido, há muitos anos atrás, muita gente fazendo oração na igreja, dizendo assim: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Mas que multidão, se você não sabe nomear, dizer, né? Nomear ou nominar, né? Você não consegue dar nome ao erro. É porque você não está arrependido, porque você nem sabe o que você fez de errado. Né? Então a gente precisa dizer a coisa do jeito que ela é. A gente precisa ir olha, me perdoe porque eu fui egoísta. Me perdoe porque eu te culpei de um assunto que era meu. Eu errei, mas eu joguei em você. Diga qual é o pecado. Segundo passo do arrependimento, peça perdão. Quero pedir perdão. Ponto. Por que esse ponto? Porque tem gente que fala assim, eu quero te pedir perdão, mas sabe o que é? Mas também é que você também, né, extrapolou, você criou uma... Então você não está pedindo perdão, você já está acusando outra pessoa. Pare de se justificar. Eu não sei por que a gente tem essa mania de nos justificarmos, tentar nos justificar diante das pessoas, tentar mostrar que aquele erro que eu pratiquei foi por conta da outra pessoa, foi por conta do governo, foi por conta do vizinho, foi por conta de alguém. Reconheça o seu erro, peça perdão, ponto. Eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso, ponto. Não continue, porque não vai dar certo. Terceiro passo, abandone o erro. A Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Eu preciso largar o pecado, eu preciso abandonar o pecado. Mas não é fácil, né? Claro que não. Você pensou que fosse fácil? Você acha que tudo isso que eu estou falando é simples? Onde você nasceu? Você veio de Marte? Tudo isso aqui tem a ver com a nossa vida, e a nossa vida tem uma natureza pecaminosa que puxa a gente para trás. Volte-se para Deus, diz a Bíblia. Busque ao Senhor. Deixe os pensamentos maus e peça perdão. Resolva essa questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não faz isso que a gente está conversando aqui, a sua vida espiritual interior ela não é saudável. E se ela não for saudável, a sua vida natural não será saudável. A sua vida de relacionamentos humanos também não será saudável. Então, não faça esta separação. Essa é a minha vida espiritual, essa é a minha vida natural. Né? Às vezes você vê uma pessoa vivendo uma vida completamente fora do plano de Deus e ela diz assim, mas graças a Deus que Deus tem cuidado de mim. Como Jesus é bom. Eu não estou entendendo qual que é a relação entre essa vida estragada, né, e essa frase. Então aí você percebe que são apenas frases jogadas ao vento. A Bíblia ensina, Jesus disse para aquele homem, João capítulo 5, olhe, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos orar? Eterno Deus, que aquilo que conversamos aqui, Senhor, faça não apenas sentido mental, sentido na lógica humana, mas faça sentido espiritual dentro de nós. E que o Senhor, na tua grande, infinita bondade e misericórdia, nos leve para o Senhor, para a cruz, para o Senhor Jesus. Porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que as vozes deste mundo não me distraiam, quero ouvir tua voz. Que os prazeres deste mundo não ocupem teu lugar. Teu amigo quero ser.
Em amor te entrego tudo, eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Que as vozes deste mundo não me distraiam, quero ouvir tua voz. Que os prazeres deste mundo não ocupem teu lugar, teu amigo quero ser. Não só ouvir, mas sim obedecer. Em amor te entrego tudo, eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu